pessoal, para concluir esse produto Tesouro Direto, falta só a gente falar agora da tributação. A tributação segue as mesmas regras que nós vimos lá para o CDB, que nós vimos lá para os títulos públicos federais, tá? Para os swaps, né, aquelas operações de swap que tem as mesmas regras do imposto de renda conforme o prazo de permanência, como está aí no slide. Se você aplicar, né, no título público até 180 dias, você vai pagar o imposto de renda de 22,5%. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 2 anos, acima de 720 dias, 15%. O IOF segue aquela mesma regra da tabela regressiva. Até 29 dias tem cobrança, a partir do 30º dia é isento de IOF. Bem, chegamos agora na caderneta de poupança. Acredito que esse produto é mais conhecido, é um produto muito simples, um produto muito tradicional, né? Existem vários investidores que não querem aplicar seus recursos noutra forma de investimento, porque eles veem que é seguro, né? Que os riscos desse produto realmente são mínimos, né? Não há assim muito risco na aplicação. E o aplicador pode fazer quantias, né? Pode fazer aplicações de quantias muito pequenas, ou a liquidez que a gente diz que você pode movimentar livremente, só tem um parênteses aí, né? Às vezes a gente tem faz uma confusão. Observe que a liquidez dos fundos de investimento são melhores do que a liquidez da poupança, porque embora você possa aplicar e resgatar na poupança a qualquer momento, você só tem rendimento na poupança de 30 em 30 dias, ou seja, nas datas do aniversário, né? Exceto quando você abre a poupança no dia 29, 30 e 31, que vai para o dia 1º do mês seguinte. Tá? Então, nos fundos de investimento não, você pode aplicar e resgatar a qualquer momento, né? E tem uma certa remuneração. Já na poupança você perde os rendimentos se sacar antes dos 30 dias. Bem, os riscos, como eu já falei, são pequenos, é um tipo de investimento de baixíssimo risco. Tem o fundo garantidor de crédito, mais uma garantia, até o limite de 250 mil por titular, a gente já vem falando nisso há algum tempo. E aí eu chamo a atenção para essa lei de 4 de maio de 2012, que foi quando a nossa taxa Selic, né? A taxa Selic, aquela taxa Selic meta que nós já conversamos nesse módulo, determinada pelo Comitê de Política Monetária, quando ela estava muito baixo. Então ela chegou a um momento que estava tão baixo, chegou a 7,5% ao ano, que era preferível um investidor correr da poupança, né, e comprar títulos públicos, porque tinha, digamos assim, uma remuneração muito melhor. Aí imagine vocês, né, você sair, me desculpe, quando a taxa Selic está muito baixa, vale mais a pena o investidor correr para a poupança do que comprar título público federal. Então, teve uma época aí, 2011, 2012, que essa taxa estava muito baixa. O que era que estava acontecendo? A taxa Selic muito baixa, estava havendo uma desaplicação de compra de títulos públicos, e aí ia ser muito ruim para o governo, porque o governo não ia conseguir fechar o caixa e todo mundo ia para a poupança. Isso aí ia ser péssimo para o governo. O que é que aconteceu? Em maio de 2012, como aí diz, a gente passou a ter, através dessa lei, tá, 2 remunerações para a poupança. Quando a taxa Selic meta, a taxa Selic definida pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, for superior a 8,5%, como estamos agora, né, ela está mais do que 14%, a poupança vai ser remunerada como sempre foi, 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Entretanto, quando a taxa Selic ficar igual a 8,5% ou menor do que isso, inferior a 8,5%, as cadernetas de poupança não vão ser remuneradas por 0,5% ao mês, mais TR não. Será remunerada por 70%, né, do saldo médio dentro da taxa Selic média, mais a TR. Voltando, vamos lá. Quando a taxa Selic meta ela está muito baixa, tá? Menor do que 8,5%, fica mais interessante o investidor aplicar em poupança. Se o governo não botasse essa lei, muitos investidores deixariam de comprar título público federal e iam correr para a poupança. E aí o governo ia ficar em maus lençóis,
porque não ia poder fechar o caixa dele através da emissão desses títulos públicos. O que é que o governo fez? No dia 4 de maio de 2012, com essa lei, a poupança passou a ter duas remunerações. Quando a taxa Selic meta estiver superior a 8,5%, 9%, 9,5%, 10%, 14%, como está agora, a remuneração da poupança é 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Legal. Entretanto, se a taxa Selic meta baixar, ficar igual a 8,5% ou inferior a 8,5%, os depósitos na poupança não vão ser remunerados por a taxa tradicional, e sim por 70%, né, do saldo médio da taxa Selic média mais a TR. E por que foi feito isso? Para não haver, né, essa fuga de aplicações em títulos públicos quando a taxa Selic está muito baixa. Essa foi a questão da criação dessa lei. Tá? A caderneta de poupança, como eu já falei, 29, 30 e 31, começa a contar rendimento a partir do primeiro dia útil do mês seguinte, eu já falei. Está ali o tipo de cliente, né? Se for pessoas físicas, a remuneração é mensal, né? O pagamento. E se for pessoas jurídicas, também é mensal, desde que sejam pessoas jurídicas imunes ou sem fins lucrativos, ou seja, que não paga imposto. As demais pessoas jurídicas, o rendimento é trimestral. A caderneta de poupança, a grande vantagem, ela é isenta de imposto de renda e ela é isenta de IOF. Bem, por fim, para concluirmos o nosso módulo, estão aí as operações compromissadas. Vamos ler aquele slide para a gente entender o que é uma operação compromissada. É aquela em que o vendedor assume o compromisso de recomprar os títulos que alienou, ou seja, que vendeu, em data futura pré-definida e com o pagamento de remuneração pré-estabelecida. Na mesma operação, o comprador, por sua vez, assume o compromisso de revender o título ao vendedor na data acordada e com o pagamento do preço fixo. Então, isso acontece muito, né, nos títulos públicos federais. O governo federal, às vezes, ele vende o título público, mas já predetermina uma data de recomprar, ok? E quem comprou vai ter a obrigação de vender. Isso é o que a gente chama de operação compromissada. Quem vende já fixa, né, uma data para recomprar de volta. E quem comprou já fica obrigado a revender a quem passou, né, a quem vendeu a ele em primeiro lugar. Isso é operações compromissadas, muito utilizada pelo governo federal na venda de títulos públicos, tá? Então, mais ou menos os slides estão explicando exatamente isso que eu estou falando para vocês. E as operações compromissadas, elas são muito utilizadas nos títulos públicos, em certificados de depósito bancário. Às vezes uma instituição financeira, ela quer, né, ela põe à disposição o CDB, mas ela já predefine uma data de recomprar. Os certificados de recebíveis imobiliários, que nós já falamos aqui, as debêntures, as LCIs, etc. Então, aqui está mais algumas explicações. Não vou ficar aqui, né, lendo slides, né, pessoal, aí está muito claro, apenas as definições que eu acho que é importante que você leve para a certificação. Lembrando que as operações compromissadas não cabe, né, a questão do fundo garantidor de crédito. Não existe fundo garantidor de crédito para as operações compromissadas. Bem, meus alunos, nós concluímos o CPA 10. Esse foi o último módulo. Começamos lá no módulo 1 com o Sistema Financeiro Nacional, e aí falamos sobre a questão dos princípios éticos, porque aqui é um curso que prepara você não só para conhecer o mercado financeiro, mas a questões de posturas, né, que você deve exercer durante a sua profissão. Falamos das questões tributárias, falamos dos fundos de investimento, um módulo muito importante do CPA 10, e concluímos aí com o módulo 6 falando dos demais produtos. Falamos de lavagem de dinheiro também, que é um assunto muito importante. Então, pessoal, eu sei que é uma carga horária bastante pesada, são muitos assuntos, mas repito, o que vai fazer você ficar craque nesses assuntos é fazer os exercícios. Na nossa próxima aula vamos fazer, né, os exercícios específicos desse módulo e vamos concluir efetivamente o módulo do CPA 10 através da resolução de 3 simulados. Cada simulado com 50 questões, que aí vai deixar você afinado, preparadíssimo para a certificação da Ambima Série 10. Eu agradeço demais o apoio, não é, a audiência de vocês, tá?
E estamos firmes aí para fazermos também o CPA 20. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.